Olá, minha gente, bom dia, feliz dia de hoje para você. Hoje é domingo, dia 16 de agosto. Já passamos da metade do mês de agosto. Sejam todos bem-vindos nesse domingo pela manhã, para esse momento aqui que nós nos encontramos todos os dias para estudarmos um pedacinho da Bíblia ou sempre como nós fazemos por assuntos. Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando o livro de Cântico dos Cânticos. Nós aqui temos o hábito de estudar o livro, a Bíblia por assuntos. Então, nós já estudamos os 10 mandamentos, já estudamos Provérbios, já estudamos Eclesiastes e agora estamos estudando o livro de Cântico dos Cânticos. E já quero deixar uma dica para você: assista às outras séries, elas vão ser bem importantes para ti também. E também agora estas mesmas séries, elas estão lá no YouTube. Se você não me segue lá no YouTube, se você não é inscrito, inscreve. Lá, além das nossas lives pela manhã, tem também outros conteúdos que podem ajudar bastante você no seu dia a dia, nas suas atividades, enfim. Então, não deixe de entrar lá para você consumir esse conteúdo que digo para você que é bem importante, tá bom? Pessoal, olha só. Você que está assistindo não tanto ao vivo quanto durante o dia, é muito importante que você continue assistindo essa série. Nós temos alguns dias falando sobre Cântico dos Cânticos, alguns dias ainda seguindo essa linha de pensamento, aprendendo um pouquinho mais sobre o que a Bíblia nos fala sobre o relacionamento conjugal, né? Para aqueles que já são casados é um tema muito importante, e para aqueles que não são casados, mas futuramente irão se casar, também é um tema importante de se aprender e pensar sobre ele. Certo? Muito bem, gente. Então, bom dia para quem está assistindo, boa tarde para quem está assistindo à tarde, boa noite para quem está assistindo à noite, e enfim, né? Todos que estão assistindo em algum momento do dia, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos orar agora para fazermos iniciarmos então a meditação do nosso assunto de hoje, tá bom? Vamos falar com Deus? Pai de amor, muito obrigada por mais um dia em que podemos falar contigo e mais um dia, Senhor, em que podemos estudar um assunto tão importante voltado às famílias. Ajuda-nos, Senhor, a compreender esse tema de hoje e praticar em nossa vida. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente bonita. Ontem nós começamos, né? Nós estudamos uma parte do livro de Cântico dos Cânticos, o capítulo 1 do livro de Cântico dos Cânticos. Hoje nós vamos estudar mais um pedacinho do capítulo 1. Nós vamos fazer uma meditação do verso 5 até o verso 11. Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Já pode pegar aí sua Bíblia, sua caneta, fazer as suas anotações, ok? Nós vamos estudar ainda o livro de Cântico dos Cânticos, capítulo 1, ainda, verso 5 até o verso 11. Gente, a Bíblia, ela dá pra gente muitas dicas de como dicas não, né? Ela ensina pra gente princípios, não apenas dicas. A Bíblia nos ensina muitos princípios da forma como deve acontecer o relacionamento conjugal, o relacionamento entre um homem e uma mulher. Primeiro, para que siga o princípio que Deus estipulou na criação. Segundo, para que funcione. Todas as vezes que nós estabelecemos relacionamentos, né, ou um relacionamento conjugal, fora do princípio que Deus deixou pra gente, não dá certo. Em algum momento, esse relacionamento ele vai ruir. E aí eu tenho falado para vocês desde o começo, de quando a gente começou a estudar Cântico dos Cânticos, que a questão sexual é um ponto, é um fator muito importante para a gente conseguir se desenvolver um bom relacionamento conjugal. E coloquei para vocês que ela precisa acontecer de uma determinada maneira, de uma determinada forma, para que esteja dentro do princípio, dentro daquilo que Deus planejou para o ser humano. E aí tenho reforçado para vocês diversas vezes que um desses exemplos de seguir o princípio é ter o ato sexual só depois do casamento. Sim, o ato sexual é um presente de Deus que foi feito para ser vivido depois do casamento. Antes do casamento é desgraça na sua vida, gente. É maldição, é um problema, então não faça. Entende? Ah, Fran, mas eu tô namorando e eu já tive outros relacionamentos antes, eu já casei, enfim, já tenho filhos. Isso se aplica a mim também? Sim, se aplica a você também. Todo o namoro não foi colocado ali na lista dos princípios que devem ser no namoro a atividade sexual. Ela ficou sim para depois do casamento. Então, esse é um dos princípios que a Bíblia põe pra gente, que aqueles que seguem são mais felizes.
entende? Mas aqui hoje eu quero apresentar para vocês outros princípios também que a Bíblia apresenta para gente, que você, ao seguir isso no seu casamento, vai fazer toda a diferença, ok? Ontem eu conversei com vocês sobre essa questão da busca da esposa, né? A busca dessa futura esposa, porque ela não era esposa ainda, pelo amado, o quanto ela o admirava, o quanto ela tinha um olhar positivo sobre ele, o quanto ela olhava para ele e ali ela dizia assim, olha, o quanto que o aroma, ali no verso 3 fala, né, suave é o aroma dos teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome, ou seja, ela tinha prazer em estar com esse amado era tudo para ela. E hoje nós vamos continuar estudando sobre alguns princípios que você pode ter, né, no seu casamento, na sua vida conjugal, ou se você não é casado futuramente, quando você tiver o seu cônjuge, aplicando esses princípios, são princípios que geram felicidade para o dia a dia, princípios que geram felicidade para a vida. Aqui, gente, a partir do verso 5, vem apresentando em forma poética, né? Mas, de novo, vem mostrando aqui a busca dela e a resposta dele. E esse é um princípio interessante que se aconteça nos casamentos. A busca, né? A esposa a busca. Ontem eu estava conversando com meu pai sobre isso e eu disse para ele assim, nossa, mas interessante, sempre a mulher tem que estar buscando. E às vezes me parece, será que, como que pode ser o outro lado, né? Será que não é um pouco injusto isso? E aí ele me trouxe algo interessante, uma visão interessante que eu ainda não tinha tido sobre essa questão. Aí ele comentou, Fran, a busca da mulher, esse equilíbrio também entra em outra área. Eu pensei, me explica aí, né? E ele comentou, a mulher é aquela que gera a pacificação dentro do lar. É aquela que é dela que parte a paz, a harmonia, entende? Ela é a ponte entre o pai e os filhos, ela é o que faz tudo funcionar. Não apenas na questão sexual, mas de uma forma maior, uma forma mais intensa. É como se você fosse mulher, né? A engrenagem principal da sua família, do seu lar. Então é importante, todas as outras engrenagens, elas estão conectadas a você. E aqui novamente nós vemos essa mulher, né, essa figura feminina dessa forma, ela propondo, né, propondo uma busca, ela indo buscar. E aí a gente vê a resposta dele, porque isso é importante que haja nos relacionamentos. A esposa propõe, a esposa promove, a esposa busca, e é necessário que haja uma resposta. Entende? É necessário que haja da parte do esposo esse olhar para a atitude dessa esposa e que haja uma receptividade. E aí a Bíblia fala assim pra gente, olha só que interessante no verso 7. Ela fala assim, ó, é uma fala dela, tá? Diz assim, eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como cortinas de Salomão. Não olheis para eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guardar as vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não guardei. Gente, olha que interessante aqui. Eu li o verso 5 e o verso 6. Aqui ela vem falando para ele, ela faz uma... É interessante, ela fala assim, olha, eu tô morena, né? Não que ela fosse, ela estava por conta do sol ter queimado a pele dela, ela faz uma comparação, né? Eu estou morena como as tendas de Quedar, porque Quedar era uma tribo nômade que vivia no deserto e eles faziam as tendas deles com peles de cabra preta ou escura. E aí ela até faz uma comparação, né? Eu estou morena como as tendas de Quedar, a minha pele, ela tá escura, porque eu tô trabalhando, os meus irmãos me mandaram guardar as vinhas. E o fato de eu guardar as vinhas, daí ela fala, a vinha que pertence a mim, ou seja, ela, né, a aparência dela, o cuidado com ela acabou não tendo esse cuidado com ela. Ela estava tão dedicada aos afazeres, tão dedicada ao trabalho, que ela acabou não tendo um cuidado com ela. E aqui interessante, mulheres, né? E aqui nesses dois versos apresenta princípios importantes que nós mulheres precisamos apresentar, os homens também, e que você precisa buscar até mesmo num parceiro quando você está à procura desse alguém. E são 3 pontos importantes. Primeiro, gente, ela era uma mulher que estava ao trabalho, que estava trabalhando, não estava ociosa. O fato de nós estarmos ociosos, muitas vezes, nos impede de conseguirmos ter um olhar positivo sobre o outro. Porque quando eu fico muito ocioso, né, quando eu fico muito sem fazer nada, e é nada mesmo, nada na questão do trabalho, nada na questão do cuidado com o corpo, nada nas atividades domésticas, nada, eu paro de contribuir,
com o bom funcionamento. E quando eu paro de contribuir com o bom funcionamento do ambiente onde eu estou vivendo, por não contribuir, eu não vejo mais em mim, né, e nem no outro, essa necessidade de interação. Então, quando há essa necessidade de interação por conta da contribuição, por conta de estar em atividade. E aqui eu coloco para vocês, mulheres, vocês só vão conseguir, muitas mulheres eu vejo, né, que não têm um olhar positivo sobre o lar, por exemplo, e são aquelas que já às vezes me dizem, Fran, eu nem gosto mais de fazer as atividades domésticas, eu nem gosto mais de cozinhar, eu tô cansada dessas coisas. Entende? E aí eu tenho uma escritora cristã chamada Ellen White que ela diz assim, se as mães e esposas soubessem a importância que elas desempenham na administração do lar quando tem as suas atividades domésticas. Se nós soubéssemos. O fato de você cuidar da sua casa, assear a sua casa, entende? Preparar a comida, cuidar quando seu esposo chega, quando seus filhos estão à sua volta, estão à mesa. Aí a gente retoma para o equilíbrio que você põe dentro do seu lar, entende? Então, essa mulher aqui, ela era uma mulher que estava trabalhando, uma mulher que estava em atividade. E a gente consegue retomar lá para Provérbios 31, quando fala da mulher virtuosa. Lembra que lá na mulher virtuosa, eu não me lembro qual é o verso, eu lembro que é o capítulo que diz assim, que as pessoas da cidade olham para o marido dela e a louvam. Por causa dela que isso acontece. Por quê? E ali fala que ela é uma mulher que planta uma vinha, que trabalha, que negocia. Ou seja, meninas, nós precisamos entender, aqui falando meninas por conta de que é uma fala dela, né? Mas nós precisamos entender que eu preciso contribuir. E aqui a minha contribuição, ela gera por meio do meu trabalho. E eu só vejo importância naquilo que eu faço quando eu estou disposta a contribuir com aquilo. Entende? Então, por exemplo, se você é alguém, uma esposa, né, que chegou num ponto de, Fran, eu nem gosto mais de limpar minha casa, eu nem gosto mais de ficar fazendo comida, porque tem que fazer comida e depois tem toda aquela louça para lavar. Você perdeu a essência do que é a sua contribuição dentro dessa família, dentro desse funcionamento, desse sistema familiar que você vive. E interessante que aqui ela fala assim para ele, olha, eu tô morena, eu não tive muito tempo de me cuidar, minha pele acabou escurecendo, eu não tive cuidados comigo porque eu fiquei ao sol, eu estava trabalhando, eu estava em atividade. E aqui é importante que você entenda que precisa haver um equilíbrio, entende? O fato de você não se importar com a atividade do cuidado com o seu lar é um problema, e o fato de você só se importar com isso e não cuidar do relacionamento com os seus filhos e com o seu esposo torna-se a outra ponta do problema. Eu comentei, eu não lembro há quantas lives atrás, que existem problemas nos extremos. Entende? Existem problemas nos extremos. A única coisa que deve fazer você ser extremo, ficar no extremo, é quando você opta na questão de seguir o que Deus pede. Quando você... Não, eu vou seguir o que Deus pede. Sim, é sim ou não. Não tem essa de buscar um equilíbrio. Mas fora essa questão de eu vou seguir o que Deus pede, eu serei correto, eu vou seguir as orientações de Deus. Tirando isso, a gente ficar nos extremos pode ser complicado, entende? Então, por exemplo, existem mulheres aqui que também só se preocupam com o cuidado com a casa, que chegam a ser chatas, do tipo, cuidado porque eu acabei de limpar esse chão, eu acabei de limpar esse banheiro, porque vocês só sujam, tira o calçado quando entrar em casa, e torna-se uma reclamação constante, e aí ao invés de o trabalho dela gerar prazer naquele lar, o trabalho dela torna-se ruim estar naquele lar. Entende? Então, é importante que você busque o equilíbrio. E sim, cuidar da sua casa é importante, mas pessoas, quando habitam um lar, eles acabam desorganizando. É claro que todo mundo precisa cuidar da organização, mas que isso não se torne para você algo assim primordial na sua vida, tá? Então, primeira coisa, ela estava buscando um trabalho, ela estava no trabalho. Outra questão importante aqui diz que os irmãos mandaram ela guardar vinhas, né? Os irmãos mandaram ela guardar as vinhas da família. Ela era irmã mais nova, tá? Aqui eram os irmãos mais velhos, ela era irmã mais nova. E ela era alguém obediente à cultura familiar, ao sistema familiar. Ela era alguém que não era rebelde contra a própria família. E isso é uma coisa importante. Nós precisamos, mesmo ao estarmos no relacionamento com um cônjuge, eu preciso ainda assim ser fiel à minha família. Entende? Fiel que eu digo. Eu não estou dizendo manter o cordão umbilical ali, o filhinho da mamãe, filhinha do papai, não é isso. Mas eu preciso ser fiel à minha família, ou seja, aos princípios que eu trago do meu lar.
Entende? As coisas que eu aprendi com a minha família, as coisas que eu aprendo do meu lar, aquilo que eu trago, o bom relacionamento que eu trago. Alguém que casou, pensa comigo, você vai entender o que eu tô falando. Alguém que se casou, tá? Com um cônjuge que a própria família não apoia, você percebe que há uma quebra, entende? Você percebe que há esse distanciamento, que há essa dificuldade. Então, o que eu quero colocar aqui para vocês? Que é importante, se você não casou ainda, é importante que você procure alguém que haja essa harmonia entre o seu cônjuge, futuro cônjuge e a família. E se você já vive nessa situação em que você casou-se com alguém em que a sua família de origem, né, não tem muita facilidade nesse relacionamento, você compreende o quanto o que eu estou falando aqui para vocês é importante de manter esse equilíbrio, sabe? De se manter esse equilíbrio. E aqui mostra pra gente que ela era alguém que obedecia às ordens da família. Ela não era alguém rebelde contra a família. Por quê? Porque isso ensina que o fato de não ser alguém rebelde contra a própria família, ela não seria rebelde na família dela também. É um princípio que ela traria para dentro do próprio lar. Então, outra questão importante que nos faz pensar, ok? Um outro ponto dessa atitude dela, que mulheres, isso é muito importante para nós mulheres, ela abre a possibilidade de um diálogo. Ela fala assim, ela traz a dificuldade dela, olha, eu estou morena, assim, não que há um preconceito contra a cor, não é isso, mas vamos entender o princípio disso, tá? Ela fala assim, olha, eu tô morena assim porque eu não tive tempo de me cuidar, porque eu estou muito atarefada. E aí ela traz para ele qual é a dificuldade dela. Mulheres, muitas vezes nós temos um problema. Nós queremos que as pessoas que convivem com a gente, principalmente o cônjuge, adivinhem o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, e muitas vezes eles não adivinham. Meu pai tem uma frase interessante sobre os homens. Ele fala assim, Fran, os homens são do brutão. Eles são de muito sentimentozinho, muita coisinha assim. A gente não entende, ele disse, né? Meninas, então nós precisamos ser inteligentes. Quando você não tá legal, quando você não tá bem, quando você tá descontente com alguma coisa, fale para o seu cônjuge, exponha isso, mas de uma forma de diálogo. Ela traz aqui um diálogo, ela fala, olha, eu não tô legal, e é por causa disso. E depois, o fato dela expor isso para ele, olha que interessante, a primeira frase do que ele fala para ela tá falando da aparência dela que não tá legal, ela não tá se sentindo bem com isso. E porque ela conseguiu expor isso para ele por meio de um diálogo aberto, a primeira frase da resposta dele lá no verso 8 é: se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres. Ou seja, ele vem ali trazendo para ela uma resposta que acaba dando paz para aquela dificuldade que ela está enfrentando naquele momento. Entende? Ou para a angústia que ela está passando naquele momento. Então, é importante que você entenda, mulheres, conversem com os seus maridos. Conversem, tragam para eles, dialoguem, abram o coração. E aqui vem até uma dica importante dentro dessa questão do diálogo. Homens, escutem as mulheres de vocês. Geralmente, as mulheres, elas têm uma visão muito mais ampla e mais lá na frente, assim, do que os homens. Não sei se já aconteceu contigo, talvez a tua esposa te falou assim, não compre esse carro desse cara que não vai dar certo. Não faz tal coisa que não vai dar certo. E aí você ficou indignadinho com ela, foi lá e fez. Aí depois você viu que ela tinha razão, não devia ter feito. Entende? Então, é importante que vocês estabeleçam essa questão do diálogo. Tanto as mulheres, né, comentem com vocês, com os seus esposos quando vocês não estão legal, e ao mesmo tempo tenham uma forma de diálogo, não de crítica, né, de diálogo, para expor a sua visão sobre as situações que a família está enfrentando, porque você tem sim uma condição de talvez dar boas ideias para o teu esposo, de dar boas dicas para o teu esposo, para que ele chegue a uma conclusão interessante sobre os negócios da família que precisam ser decididos. Então, isso é importante, tá? Eu falei para vocês que eram 3 pontos. Embora não apareça aqui, além, né, dessa questão que eu já apresentei até agora, do trabalho, do diálogo, não aparece aqui, mas é um ponto que eu quero tocar com vocês, que é a questão religiosa, né? É importante, sim, que a família, que o casal mantenha esse ponto, mantenha esse foco. É importante, sim, que as esposas incentivem os seus maridos a serem os sacerdotes do lar, a buscarem manter, né, essa questão da espiritualidade da família. Então, essas coisas, elas são de fundamental importância,
ok? Lá no verso 7, então, ela vem falando assim ainda: dize-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde fazes repousar pelo meio-dia, para que eu não ande vagueando junto a outros rebanhos, te procurando, né? Ela fala junto aos rebanhos dos teus companheiros, e ela comenta assim: me fala onde tu estás, né? Novamente, esse desejo pelo diálogo. Me fala onde tu estás, para que eu não ande te procurando aí entre os rebanhos dos teus companheiros. Onde tu estás? E aqui é importante, homens, né? Alguns homens não gostam de responder essa pergunta para as mulheres. Existem alguns casais que eu atendo que as mulheres de vez em quando mandam essa pergunta no WhatsApp: onde é que tu tá? E eles não gostam de responder. Responda, não há problema nenhum. Ao dizer onde você está, a não ser que você está em um lugar onde tenha problema você estar, mas daí você não devia estar lá, né? Mas respondam, né? Deixem claro, digam onde você está. Isso dá segurança. Segurança para sua esposa, segurança para sua família, o fato de você essa identificação, eu estou, né, aqui, eu estou buscando isso, pelo nosso sustento, enfim. Então, não se afastem, mesmo distantes, né, no sentido de geograficamente, mas não se distanciem, não tem essa questão, esse problema de dizer onde vocês estão, onde você está. Alguns homens se sentem vigiados com isso, mas não é questão de se vigiar. É importante, isso mantém esse diálogo. E ele, como eu tenho falado para vocês hoje, a busca dela era por ele, por essa perspectiva, tá? E aí eu quero encerrar nossa meditação dessa manhã, trazendo para vocês a resposta dele, porque isso era uma coisa muito bonita que ele fazia, ele respondia às buscas dela. E aí, maridos, né, homens, futuros maridos e maridos atualmente, respondam a essa busca das esposas de vocês, porque se você não responde, se você não está presente, se você não, sabe, não acolhe, aí acaba gerando alguns distanciamentos. Então, aqui é importante, olha só, ele fala assim para ela: se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, saí-te nas pisadas dos rebanhos e apacentar os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Ao mesmo tempo que ela coloca para ele assim, ó, eu tô te procurando, me fala onde tu está que eu tô te procurando, ele fala para ela, olha a mais linda, a mais formosa de todas, antes de você me procurar, eu já estou saindo à tua procura. E aqui só a nível de curiosidade, gente, Salomão nunca foi pastor, tá? Ele era o príncipe e o rei futuramente, né? Ele nunca foi pastor. Mas olha só, para ir cortejá-la, para ir até onde ela estava, ele se vestia como um pastor. E à procura dela. Que lindo isso, né? E aqui ele coloca, olha, eu já estou à tua procura muito antes. E aí, diante disso, dessas coisas que ela expôs, que aqui, nesta situação, né, o que estava a incomodar ela era essa questão, olha, eu tô assim porque eu estava trabalhando e tal. Aí ele fala para ela assim, ó, no verso 9, 10 e 11, ele diz assim, ó: as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites. O teu pescoço com os colares, enfeites de ouro te faremos com incrustações de prata. Incrustações de prata. Gente, olha que interessante. Então, ele faz para ela ali um elogio e ele compara ela ao que havia de muito formoso. Para nossa cultura ser comparada às éguas de Faraó. Não é muito bom, parece um pouco ofensivo. Mas dentro da cultura deles, as éguas de Faraó era o que se tinha de mais lindo, de mais ornamentado, de mais cuidado, entende? Imagina o que era as éguas de Faraó. Imagina o que era o pelo dessas éguas, a forma como elas eram cuidadas. E aí ele traz para ela uma comparação, né, do que havia de mais lindo, que eram as éguas do Faraó. Ele fala assim, ó, as éguas dos carros do Faraó te comparo. Ou seja, ele foi lá, né, e diante desse diálogo que ela traz com ele, o amado vem e dá os elogios que acabam acalmando, né, esse coração. E depois aí amanhã nós vamos dar um pouquinho mais a resposta que ela dá diante dessa conversa gostosa que ela teve com ele. Então, homens, aqui vem uma coisa importante para vocês, homens, né, para vocês pensarem sobre isso. Sejam o porto seguro das esposas de vocês. Entende? Ao mesmo tempo que a esposa ela é uma engrenagem importante que faz com que as coisas funcionem no lar, ela é aquela que deve promover não só na questão sexual, mas também na questão sexual, mas promover o bom relacionamento na família, o bom relacionamento no casal, o bom relacionamento com os filhos. Essa mulher precisa olhar para você e ver em você segurança.
e ver em você condição, capacidade de cuidar dessa família, de cuidar dela. E não só financeiramente, mas abraçar e cuidar dela também, dar esse, sabe, quando ela procura. Então, faça isso vai ser importante. Tá? Tenha boas palavras para dizer, observa a beleza dessa esposa que você tem, diga para ela, isso é importante para nós mulheres ouvirmos estas palavras, elas são importantes para a gente. Então diga o quanto ela é bela, diga, né, compare ela com algo lindo. Talvez na nossa cultura, se você comparar com as éguas de Faraó, você não vai ter muito sucesso, mas compare com coisas lindas que nós comparamos dentro da nossa cultura. Façam, essas coisas elas são importantes. E claro, né, sempre lembrando que, meninas, quanto mais você é envolvente, mais o seu marido consegue ser envolvido por você e aí as coisas funcionam. É muito difícil também nós buscarmos acolher alguém que não promove isso. Então, como eu já tenho comentado com vocês, é uma relação que vai se construindo uma junto com a outra. Feito, gente? Então, olha só, o apelo de hoje. Vamos viver o texto bíblico, ok? Se você entendeu, né, o que eu estou querendo dizer para você hoje, por mais que pareça difícil ou complicado ou qualquer coisa do tipo, entenda que o princípio bíblico é sempre melhor e é sempre o princípio que vai funcionar na nossa vida ou na forma como nós estamos nos relacionando no casamento, tá bom? Gente, olha só, entendeu? Então manda aí o teu gostei, manda aí o teu likezinho, que é Fran, isso significa, Fran, eu entendi o texto bíblico e quero viver na minha vida esses princípios importantes, tá bom? Agora, assim que você finalizar, né? A gente está finalizando agora o nosso assunto. Nós vamos orar. Então, eu vi aqui que algumas pessoas mandaram os pedidos de oração. Algumas pessoas aqui mandaram agradecimentos também, né? Então, nós vamos orar juntos por esses pedidos. E depois eu quero mandar um bom dia bem especial para vocês. E aí, nós nos encontramos amanhã, às 5:30 da manhã, tá bom? Olha só. O primeiro pedido que aparece aqui para mim é o pedido da Fábio, que diz assim, ó, peço oração pela minha família, pelo meu trabalho, onde há muita injustiça e maldade. Vamos orar, então, pela família da Fábio, pelo trabalho da Fábio. A Kátia escreve aqui, bom dia, Fran, gostaria que orasse por mim, estou hospitalizada, aguardando o resultado de exames. Vamos orar pela Kátia, que está nos assistindo hoje lá no hospital. Que Deus cuide de você, Kátia. Vamos orar por você sim, tá bom, querida? Vamos, deixa eu ver, orar aqui por quem mais? A minha avó escreve, peço oração pelo Wellington, que é o meu primo. Então, vamos orar pelo L. Vê se tem mais algum pedido aqui. Não, são esses pedidos aqui que aparecem aqui pra mim. Então, vamos orar por esses pedidos, ok? Vamos orar? Convido você que feche seus olhos pra gente falar com Deus. Pai de amor, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. E obrigada, Pai, pela oportunidade que tivemos de, em tão boas circunstâncias, estudarmos a Tua Palavra. Senhor, nesse momento nós oramos por estas pessoas que expuseram os seus pedidos aqui. E colocamos, Senhor, diante de Ti todas as nossas dificuldades. Senhor Deus, nos ajude a superar aquilo que precisamos. Dá-nos, Senhor, a força que precisamos para enfrentar tudo aquilo que se apresentar diante de nós. Senhor Deus, nesse momento também oro de uma forma muito especial pelas famílias, pelos casais, que eles possam, Senhor, buscar se unir um ao outro e a Ti cada vez mais. Pai de amor, nesse momento também, oramos de uma forma muito especial pela Fábio, pela família dela, pelo trabalho. Cuida dela, Senhor, que ela possa perceber o quanto o Senhor estende as mãos sobre ela e a protege. Ela colocou que ela está vivendo em um ambiente de injustiça e maldade. Senhor, Tu que és o Deus da justiça e da bondade, atua nessa situação para que as coisas possam estar em harmonia e que os Teus filhos, Senhor, não sejam prejudicados. Pai querido, também oro de uma forma muito especial pelo Eli, meu primo. Senhor, cuida dele. Não sei o que está acontecendo com ele, mas a avó, a esposa aqui. Então eu peço que o Senhor estenda as Tuas mãos poderosas sobre ele e sobre a família dele também. Deus de amor, também oro pela Kátia, que está hospitalizada. Está ouvindo a gente, Senhor, assistindo a gente lá do hospital. Ela está esperando resultados de exames. Pai querido, que esses resultados sejam favoráveis à Tua vontade e que tudo aconteça, Senhor, de acordo com o Teu querer e que haja principalmente paz no coração dela. E que nós, Senhor, assim como ela, possamos saber que Tu és Deus e que atua como Deus em todos os momentos.
Senhor Deus, nesse momento colocamos a nossa vida nas tuas mãos e pedimos que nos dê a tua companhia para as atividades de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Um grande beijo para quem participou aqui da nossa live de hoje. Um beijo para minha avó, que participou. Seja que bom, vó, que a senhora esteve por aqui. O Robson. Bom dia, Robson. Que bom que você esteve aqui. A minha mãe, a Adri. Bom dia a todos. A Maria Ângela, sua linda. Bom dia. Ela escreveu bom dia, Fran, sua linda. A Fábio, querida. Bom dia, Fábio. A minha tia Nena, ela escreveu aqui bom dia, Fran, e ore por mim. Ih, não tinha visto, minha tia. Por mim, meus filhos e meus netos. Vamos orar sim, no meu momento particular. Depois vou orar sim por vocês. Pode deixar, tá? Que bom que você esteve aqui. Miriam, sua linda, que Deus abençoe você. Tenha um ótimo dia. Seu Sadi também. Todos que estiveram por aqui. E aqueles que não apareceram aqui para mim por conta de que não se manifestaram, mas que assistiram de alguma forma, tá bom? Beijo para vocês e até amanhã às 5:30 da manhã. Tchau, tchau.